Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os altos índices de incêndios e queimadas provocados em Pará de Minas e em Minas Gerais. O que será que tem feito as pessoas a fazerem tantos crimes contra o meio ambiente e a natureza? Como o Corpo de Bombeiros tem conseguido atender a essa demanda? Bom, tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Chegou a hora de comprar melhor. Mega Feirão Anjos Colchões e Sofás. Um show de qualidade e variedade para a sua casa. Produtos de alto padrão. Preços de fábrica. Condições especiais. Tudo com até 50% de desconto em até 12 pagamentos. Aproveite. É por tempo limitado. Mega Feirão Anjos Colchões e Sofás. Perfeito para quem ama comprar bem. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Reurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Já está contando os minutos para ir para Londres, né? Então, ó, vou te contar uma incrível novidade. Já estão abertas as inscrições para o Grupo Londres 2025. Ah, e você ainda vai estudar na melhor escola de inglês do Reino Unido. Vai fazer mais de 30 passeios em Londres e vai morar numa casa de uma família inglesa ainda. E ainda pode ficar muito melhor. Você ainda pode conhecer Paris, Lisboa e Edimburgo no intercâmbio só. Quer saber mais? Entre em contato com a gente e corre que as vagas estão acabando. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Ei você! Esgoto não é lixeira. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A tubulação de esgoto é preparada para receber apenas água de uso doméstico. Se você joga lixo ou direciona a água da chuva para a rede de esgoto, está contribuindo para o entupimento e sobrecarga do sistema. Papel higiênico, absorventes íntimos, fios de cabelo, restos de comida e até óleo de cozinha usado entopem a rede de esgoto e podem causar um enorme problema na sua casa e na vizinhança. Fique ligado, lugar de lixo é no lixo. Águas de Pará de Minas, a vida flui melhor por aqui. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas.
Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. No período de estiagem, onde a gente sabe que não chove e fica muito seco, promove ainda mais as queimadas e incêndios florestais, não só em Pará de Minas, mas em todo o estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, só nos primeiros 5 meses de 2024, o número de ocorrências já superou dos últimos 2 anos em Minas e aqui na cidade superou já 5 anos. Bom, e para falar sobre esse assunto, como o Corpo de Bombeiros tem atuado em relação a isso, como tem conseguido atender a demanda e o que tem feito, né, as pessoas a provocarem tantos incêndios, a gente conversa hoje com o tenente do Corpo de Bombeiros, Roger Cornélio. Bom, Roger, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje, infelizmente, para falar de algo recorrente e que as pessoas, infelizmente, não se conscientizam, né? Eu que agradeço o convite, Henrique. Esse assunto é muito pertinente. A gente vem todos os anos concedendo entrevistas, fazendo campanhas e é muito importante que a população entenda a importância do assunto e também da prevenção contra os incêndios florestais. Agora, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte, como que você vê, né, esse cenário onde no estado já os 5 primeiros meses de 2024 superaram o número de incêndios e queimadas dos últimos 2 anos e aí, pelo que você estava me falando, já também aqui na cidade é uma situação alarmante também, né? Explica pra gente. Na realidade, a gente teve nos últimos 2 anos no estado números superiores à média, né, dos últimos 2 anos. Esses 5 meses realmente estão atípicos no estado. Em Pará de Minas reflete essa realidade. Nós tivemos uma média superior aos últimos 5 anos. Então, a gente teve em torno de 107 ocorrências atendidas só aqui no município de Pará de Minas pela nossa fração. Isso é um número realmente que nos preocupa. Nós temos intensificado as campanhas preventivas, as fiscalizações, porém esse tipo de prática ainda é muito comum. Agora, a gente tem que deixar claro para o nosso público que, por incrível que pareça, muitas vezes as campanhas falam aí, né, em relação a jogar uma guimba de cigarro na estrada, ou então fazer, né, pequenas queimadas ali, mas na maioria das vezes tem gente que faz isso para realmente prejudicar, ou seja, e causar esse transtorno todo, né? A gente não pode descartar os incêndios que acontecem de forma espontânea. Então, assim, existe sim acidentes que podem ocorrer e provocar incêndio, mas a gente sabe que a grande maioria deles é feito de forma criminosa. Então as pessoas ateiam fogo sem a devida autorização ambiental, sem utilizar uma técnica que é a queima controlada que existe e é feita sobre a legislação ambiental, então isso acaba ocorrendo com os incêndios. Agora, quais são os tipos de ocorrências que vocês mais têm atendido aqui na cidade e na região? As ocorrências mais comuns aqui na nossa região, os atendimentos pré-hospitalares, eles são ainda o maior número. A gente tem muita captura de animal, silvestre principalmente, porque aqui a gente tem uma região de mata, a gente tem bastante fazenda e a gente sabe que essa expansão urbana e também as queimadas faz com que esses animais venham para o ambiente urbano e doméstico. Então esse tipo de ocorrência é muito comum aqui. Então a gente frequentemente pega jiboia, a gente pega animais exóticos também, tamanduás, até animais que estão em extinção. E também os acidentes automobilísticos, eles são muito comuns, tanto com motociclistas, veículos de passeios, caminhões, então são as ocorrências mais frequentes aqui no nosso cenário. Agora, em relação a esse chamado, né, a gente sabe que quando as pessoas chamam aí para atender uma ocorrência de incêndios, vocês tiveram até que fazer uma preparação, né, eu estava para fazer essa pauta, eu fiz uma pesquisa, no começo do ano vocês fizeram preparações, treinamentos, para que nesta época do ano vocês conseguissem atender da melhor forma possível, né, como que foi isso? Exatamente. A preparação para o período de estiagem, ela começa muito antes de iniciar o período da seca. A gente já inicia o ano fazendo as vistorias de lote vago. A gente tem uma operação que chama Alerta Verde. A gente faz 2 fases dessa operação, onde a gente vistoria os lotes vagos. Só esse ano a gente já vistoriou na primeira fase 120 lotes vagos e encaminhamos os REDs para o Poder Público Municipal tomar as medidas cabíveis. A gente também faz a preparação dos militares para esse tipo de ocorrência através de treinamentos. Hoje nós temos um militar especialista na área, então acabou de formar, então está trazendo as novas práticas para realizar esse combate a incêndio e também multiplicando isso para os nossos demais militares do quartel. A gente também faz frequentemente
a manutenção dos equipamentos, das viaturas próprias para esse tipo de combate e recentemente conseguimos adquirir viaturas próprias também para os incêndios florestais. Um exemplo disso é a nossa caminhonete. A gente recebeu uma caminhonete 4x4 que vai nos ajudar no acesso em locais de difícil acesso e também um tanque que a gente utiliza 600 litros. Ele é um kit com uma bomba que a gente consegue acoplar na caminhonete, acessar os locais de difícil acesso e trazer aquela água de forma mais facilitada. Isso vai nos ajudar principalmente naqueles combates, por exemplo, na Serra da Torre, na Serra do Cristo, que são os locais que a gente conhece, que costuma ter incêndios todos os anos e é de difícil combate, porque é um terreno muito acentuado, então precisa de um veículo mais leve, uma bomba de incêndio de 5.000 litros não consegue acessar aquele local, então os militares antes tinham que acessar a pé, através de uma bomba costal nas costas, então é um equipamento pesado que causa um desgaste físico para o militar e também com um recurso de água limitado. Então agora a gente consegue acessar com esse veículo, levar 600 litros de água mais próximo da área do combate e ter mais efetividade ali na operação. Agora, quando vocês recebem esse chamado, a gente imagina que seja uma correria só, né? Porque quanto mais tempo demora para chegar, mais rápido ali o fogo vai consumindo e se torna insuperável, né? Você conseguir acabar com aquelas chamas ali. Então, como que hoje é essa questão do chamado, quando chega, qual que é o tempo que vocês demoram para chegar? Isso, é importante a população entender que qualquer ocorrência relacionada ao Corpo de Bombeiros, o nosso tempo-resposta, e aí eu considerando entre a chamada a entrar e a gente fazer o acionamento dos militares, é de 1 minuto. Então, em 1 minuto, os militares têm que estar equipados dentro da viatura e estar em deslocamento. Outra situação importante é entender que muitas das vezes a gente tem mais de um chamado ao mesmo tempo. Então, pode ser que haja algum atraso na chegada da viatura, não por falha operacional, mas sim por ter múltiplas ocorrências simultâneas. Então a gente tem que sempre tratar as ocorrências conforme a prioridade e urgência daquela ocorrência. Então pode acontecer, inclusive, da gente ter um chamado de incêndio florestal e uma vítima de parada cardiorrespiratória. Então a gente vai dar mais urgência para o risco à vida do que para um incêndio florestal. Agora, por falar nesse tempo-resposta, né, até surgiu nas redes sociais aí a questão do seguinte, das pessoas às vezes não conseguirem fazer contato com o 193. O que está acontecendo com esse disque emergência? Estava tendo algum tipo de problema? Já foi resolvido? Como está a situação? Essa situação do 193 é um problema que está intermitente, né? A gente já fez os contatos com as demais operadoras de telefonia, inclusive com a Anatel. É uma situação que já ocorre há algum tempo, certo? Nós fazemos testes regulares, inclusive semanalmente a gente está fazendo os testes de diversas linhas e essas chamadas estão caindo no Corpo de Bombeiros. Alguns locais, algumas situações elas não caem. Então essa situação já foi notificada através do Comando do Corpo de Bombeiros para as companhias telefônicas e está aguardando essa resposta das operadoras. É importante também entender que a gente está fazendo uma migração. O 193, que antes caía aqui em Pará de Minas, agora ela vai cair no Cobom de Divinópolis. O Cobom é o centro de operações que já faz a triagem das ocorrências da maior parte das frações do Centro-Oeste e também irá fazer a triagem das ocorrências de Pará de Minas, o que vai trazer mais eficiência, né, no emprego de recursos humanos e no despacho das viaturas. Agora, nessa situação, recentemente lá em Itaúna, eu entrevistei o pessoal dos bombeiros lá, eles estavam com o mesmíssimo problema e uma questão que estava envolvendo muito era o furto de fios de cobre, que isso também atrapalha na questão das linhas, né? Então, quando as pessoas falam aí em que houve furto de fios de cobre, pode ser também que isso tenha atrapalhado e muito, não só o Corpo de Bombeiros, mas polícias e outras áreas de emergência também, né? A gente tem diversas falhas técnicas que podem atrapalhar nesse tipo de comunicação e também esse tipo de vandalismo, né? Então o vandalismo pode ocorrer e atrapalhar uma situação, um serviço que é de extrema importância para a sociedade, que é o Corpo de Bombeiros. Vale ressaltar também, Roger, que muitas pessoas quando fazem, né, essas ocorrências aí, colocam fogo, né, provocando esse crime ambiental, esquecem que o Corpo de Bombeiros tem um efetivo pequeno, né, em relação a tanta demanda. Então como que vocês têm lidado aí com tanta demanda e pouco efetivo?
Hoje o nosso efetivo operacional é de 28 militares, né? Então, para a gente entender como que funciona essa dinâmica, como a gente trabalha 24 horas por dia, 365 dias por semana, a gente opera numa escala de 24 horas em 4 turnos diferentes. Então, esses 28 militares são divididos nesses 4 turnos. A gente tem que remanejar alguns militares porque a gente tem férias, a gente tem algumas licenças médicas que a gente precisa remanejar, mas a gente tenta manter um efetivo de 6 a 7 militares por dia. Esse efetivo nos dá a capacidade de atendimento de 2 ocorrências simultaneamente, o que principalmente no período de estiagem, na fase mais crítica, acaba sendo insuficiente, porque a gente tem múltiplas chamadas e além das ocorrências de incêndio florestal, a gente também ainda tem as demais ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros, como incêndios urbanos, vítimas de afogamento, desastres naturais. Então tudo isso pode ocorrer simultaneamente e dificulta essa questão logística do emprego das viaturas e recursos humanos. Ok, Tenente Roger, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Se seu filho gosta de futebol, ele merece treinar em uma escola 5 estrelas. A Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas não se concentra apenas nas habilidades técnicas do jogo, mas também na resiliência mental e no trabalho em equipe. Ao enfatizar a disciplina, dedicação e paixão, a escola se esforça para moldar os futuros talentos que não apenas se destacam em campo, mas também em suas vidas pessoais. Uma equipe de treinadores capacitados com a metodologia do Cruzeiro Esporte Clube oferece um ambiente propício ao crescimento e ao sucesso. Se você está procurando uma escola de futebol para o seu filho, que nutre talento e ensine valores, conheça a Escola Oficial do Cruzeiro em Pará de Minas. Escola Oficial do Cruzeiro, no Campo do Palmeiras, no Recanto da Lagoa. Entre em contato via WhatsApp 37991236642. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Chegou a hora de comprar melhor. Mega Feirão Anjos Colchões e Sofás. Um show de qualidade e variedade para a sua casa. Produtos de alto padrão, preços de fábrica, condições especiais. Tudo com até 50% de desconto em até 12 pagamentos. Aproveite, é por tempo limitado. Mega Feirão Anjos Colchões e Sofás. Perfeito para quem ama comprar bem. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755.
De volta com observações que hoje fala sobre o alto índice de queimadas e incêndios florestais em Pará de Minas e em todo o estado. Bom, Tenente Roger, a gente vai falar agora também como que o clima tem impactado diretamente nesse trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros de combate às chamas. A gente tem duas situações aí que são análogas, porém, ao mesmo tempo elas são simultâneas. Quando chove demais, a vegetação cresce muito. E aí, quando vem a estiagem, se as pessoas colocam fogo, a altura do fogo, ou seja, a área onde ele vai ser atingido também vai ser muito maior. Então explica como o clima também, essa estiagem a longo prazo, tem prejudicado o combate às chamas. Eu gosto de falar que a gente tem dois períodos no ano, né, que é o período chuvoso e o período de estiagem. Então, que vão impactar nesse cenário ambiental e principalmente em relação tanto à questão das queimadas e demais danos que podem ocorrer. A gente já sabe que o período chuvoso ele traz alguns danos, como enchentes, inundações, desabamentos, soterramentos, e também ele impacta indiretamente nos incêndios florestais pelo crescimento da vegetação. Então, quanto mais chove, a vegetação cresce e isso cria um combustível para o período de estiagem. Então, quando a gente passa por longos períodos de chuva, a gente já sabe que aquele ano, possivelmente, a gente vai ter uma probabilidade maior de ter as queimadas. Então, é uma situação que agrava um pouco mais em números para a gente atender esse tipo de ocorrência. Agora, em relação também a quando se chove demais, porque o clima a gente sabe que ele está confuso, né? A gente viu no Rio Grande do Sul recentemente como que foi lá tanta chuva, nunca se viu tanta chuva assim. E a gente também está vendo que os períodos eles estão ficando menores, né? Chuvoso, então nem se fala. Chove-se pouco, porém também quando se chove, chove muito. Então como que também isso tem impactado o dia a dia de vocês? Principalmente, por exemplo, quando chove demais, as pessoas ali estão no clima do verão, acabam indo para áreas de afogamento, áreas de alagamento. Tem a questão também dos resgates que vocês já fazem em Itaúna, por exemplo, ano passado o pessoal fez isso, né, ali na prainha onde alagou demais. A gente tem visto também em relação à estiagem os incêndios florestais e aí, como diz, é uma ocorrência atrás da outra, fora os acidentes de trânsito que vocês também atendem a todo momento, né? Na realidade, os dois tipos de chuva, eles acabam acarretando em problemas para o nosso cenário. Porque aquela chuva com índice de pluviométrico alto, que acontece num longo período, então ela acontece de forma espaçada, vamos dizer assim, ela vai... cai aquela chuva mais fina, vai encharcar o solo e esse solo hipermeabilizado pela água, vai ocorrer aqueles deslizamentos de terra. Então, vai sobrecarregar aqueles solos e a gente pode ocorrer naqueles desabamentos que a gente vê acontecer, já ocorreu em Pará de Minas e traz esse tipo de risco. Aquela chuva que acontece com índice de pluviométrico alto, num curto período de tempo, já acontece um outro cenário que são as enchentes, que são aquelas correntezas de água passando com forte velocidade, que podem trazer ocorrências de arrastamento de vítimas, destruição ali de locais urbanos. Então, todos esses dois tipos de cenário, eles são perigosos. Agora, tem outra questão também, que muitos incêndios e queimadas, eles começam ali de maneira reduzida e aí vai aumentando conforme a área disponível ali de vegetação. Mas para quem está assistindo a gente, o que se deve evitar, principalmente na minha casa ou então num sítio que eu tenha, numa casa onde eu moro perto ali de uma área de vegetação. Recentemente no Belvedere, aqui em Pará de Minas, nós vimos ali atrás daquele Quinta do Araxá ali, muito fogo que alguém colocou naquela vegetação, ou seja, uma falta de conscientização total. Isso. É importante que a gente tenha, toda a sociedade, aí quando eu falo sociedade, eu incluo também o poder público, utilizar a cultura de fazer a limpeza dos espaços. E aí tanto nos lotes vagos, tanto nos terrenos rurais. Então, os terrenos rurais têm que fazer aqueles aceiros, que são aquelas faixas de terra que a gente retira a vegetação, para que mesmo que ocorra um incêndio, esse incêndio não se propague por todo o território. Então, isso até protege a economia ali do produtor, porque às vezes ele tem uma plantação ali que pode correr o risco de pegar fogo em toda a plantação e perder aquele bem material, que às vezes é uma subsistência ali daquele agricultor. Quando a gente fala de lote urbano, a gente sempre tem a preocupação de fazer a limpeza, porque o incêndio, né, na área urbana, além do risco ao dano material que existe, então ele pode propagar, vira uma edificação, a gente tem agravos à saúde humana. Então a gente tem ali
animais que podem ali sair durante aquele período e trazer algumas doenças. A gente também tem a questão da fumaça, que a inalação dela agrava a saúde humana, então a gente tem essa preocupação de fazer essa limpeza. Hoje aqui em Pará de Minas a gente tem um contato muito forte com o poder público municipal, o poder legislativo, e a gente está fortalecendo uma legislação para a gente conseguir ter uma fiscalização mais efetiva, para os proprietários fazerem a limpeza de uma periodicidade menor e a gente ter menos problemas com os incêndios florestais. Agora, tenente, a gente tem que ressaltar também os danos em relação à rede elétrica, né? Porque muita rede elétrica passa aí através de fazendas, áreas rurais, para levar energia elétrica aos distritos, né? A outras cidades também, né? A gente já viu em alguns momentos também hospitais ficando sem energia elétrica por conta disso, serviços, né? Como a gente está falando aqui do telefone dos bombeiros ficando fora do ar, tudo porque alguém foi lá e colocou o bendito fogo no mato. O incêndio florestal ele tem diversos prejuízos, então as pessoas que têm essa prática, né, que na grande maioria das vezes é criminosa, então elas estão trazendo danos não só à população em geral, mas às vezes a si próprio. Porque a gente pode danificar meios de comunicação, a gente pode danificar bens particulares, a gente pode trazer prejuízos ali para a saúde pública, para um serviço essencial. Então tudo isso pode ser acarretado pelo incêndio. Agora, aqui em Pará de Minas, a gente vai focar agora a nossa entrevista aqui na cidade. Quais áreas hoje são mais atingidas por incêndios aqui no município? A gente tem um controle de georreferenciamento, né, tanto para as áreas de alagamento e tanto para as áreas de incêndio florestal. Então a gente já tem mapeado as manchas onde a maior incidência desses cenários. Hoje os incêndios florestais, eles acontecem principalmente ali na região do Jardim América, que tem bastante vegetação, tem a serra ali, tem a Mata do Cristo, tem aquelas regiões que estão fazendo novos loteamentos também que a gente conhece, ali, que acabam também pegando fogo, a Serra da Torre, a Serra do Cristo, então elas são muito frequentes, então a gente tem um certo cuidado nessas regiões, fiscaliza mais essas regiões para evitar esse tipo de incêndio aqui em Pará de Minas. Agora, outra questão também é que muitas pessoas têm utilizado, e aqui em Pará de Minas agora tem uma fiscalização por conta da dengue, onde a prefeitura está multando aqueles lotes que são sujos, que as pessoas não têm cuidado, que, como diz, só está ali na escritura para ter como bem patrimonial. Então as pessoas estão, já vi várias vezes isso aqui em Pará de Minas, colocando fogo nesses lotes, e às vezes aquilo ali pode passar por uma residência que está do lado e tudo mais. Como fazer isso então da melhor forma possível? O melhor é não fazer, mas já que tem gente que faz, como fazer então sem prejudicar quem está ao redor? Na realidade, atear fogo, tanto em amontoado de lixo, tanto no lote urbano, ele é crime ambiental. Então só pode ser feita se tiver uma autorização ambiental emitida pelo órgão competente. Então qualquer tipo dessa prática, ele vai ocorrer em crime, que tem penas, inclusive, já tipificadas, tanto na legislação federal e estadual, que tem uma pena reclusiva aí de 1 a 4 anos. Então, as pessoas têm que tomar os seus devidos cuidados, a Polícia Militar fiscaliza, o Corpo de Bombeiros fiscaliza, e aquele indivíduo pode ser atuado e conduzido, inclusive. Agora, a gente falando de equipamentos, né? O Corpo de Bombeiros hoje tem um caminhão aí que pode, né, e se desloca até esses lugares para poder apagar o fogo. Esses dias atrás também estava aqui no São José, próximo ao cemitério, apagando ali onde as pessoas colocaram no lote também. Então, hoje, como que vocês fazem também para abastecer esse veículo? Porque antigamente a cidade tinha muitos hidrantes, hoje a gente não vê tantos mais. Como que vocês têm feito isso? Na realidade, a gente ainda tem bastante hidrante aqui na cidade, a gente tem um contato direto com a companhia de água. Todos os anos a gente faz a vistoria nesses hidrantes para ver o estado de conservação, se ele está bem manutenido, se ele está efetivamente em funcionamento. Nós também temos um aplicativo que ele consegue mapear todos os hidrantes, não só do município, mas também das regiões que a gente atende, conurbadas aqui em relação a Pará de Minas. Então a gente tem o mapeamento desses hidrantes, o que facilita o combate ao incêndio na área urbana. A gente tem outros mecanismos, né, de abastecimento em casos de incêndios urbanos, que é utilizar o próprio sistema preventivo da edificação. Então, por isso que é importante os donos de edificações, tanto comerciais, tanto edificações como prédios,
terem os seus projetos de incêndio executados, porque através deles a gente consegue abastecer os nossos caminhões e dar mais efetividade no combate. Agora, quando se tem também a questão aí de um incêndio de grandes proporções, a própria comunidade também ajuda, a gente vê sempre aí caminhões-pipas indo ajudar, então essa contribuição também faz a diferença, né? Isso, a gente tem uma parceria muito grande com a sociedade aqui em Pará de Minas, então tem diversas empresas que nos apoiam, tanto com caminhão-pipa, tanto com alguns recursos, eles fazem doações também de equipamentos para o quartel, que é muito importante para a gente. A gente só gosta de trazer um alerta em relação ao combate, então aquela pessoa que ela não tem treinamento, não está preparada, evitar esse tipo de prática, porque já houve casos de morte de pessoas, de indivíduos e até de militares. Por quê? Esse tipo de ocorrência, as pessoas às vezes negligenciam o risco dela, porque o incêndio florestal, além de ser um ambiente descontrolado, porque é um incêndio que está ali numa mata, a gente não sabe para onde aquele fogo vai estar indo, pode ser uma força do vento, ele pode levar para outro lado, às vezes o terreno ele é desconhecido, então pode trazer algumas armadilhas ali naquele combate e levar aquela pessoa a um acidente. Também, né, o incêndio florestal é uma atividade extremamente extenuante, tanto fisicamente, tanto psicologicamente. Então, uma pessoa que não tem o preparo físico necessário, ela acaba sofrendo muito nessa prática. Ok, Tenente Roger, agora a gente vai para o nosso último intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações, até já. Já está contando os minutos para ir para Londres, né? Então, ó, vou te contar uma incrível novidade. Já estão abertas as inscrições para o Grupo Londres de 2025. Ah, e você ainda vai estudar na melhor escola de inglês do Reino Unido. Vai fazer mais de 30 passeios em Londres e vai morar numa casa de uma família inglesa ainda. E ainda pode ficar muito melhor. Você ainda pode conhecer Paris, Lisboa e Edimburgo no intercâmbio só. Quer saber mais? Entre em contato com a gente e, ó, corre que as vagas estão acabando. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. Pará de Minas tem mais um motivo para se orgulhar. O Colégio Losango foi considerado a melhor escola da cidade no Enem 2023. Ficamos em 28º lugar em Minas Gerais e estamos entre as 50 melhores do país em redação, com uma média de 909,8. Essas conquistas são fruto do esforço de nossos professores e da dedicação de nossos alunos. Colégio Losango, realizando sonhos aqui em Pará de Minas. Chegou a hora de comprar melhor. Mega Feirão Anjos Colchões e Sofás. Um show de qualidade e variedade para a sua casa. Produtos de alto padrão, preços de fábrica, condições especiais. Tudo com até 50% de desconto em até 12 pagamentos. Aproveite, é por tempo limitado. Mega Feirão Anjos Colchões e Sofás. Perfeito para quem ama comprar bem. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca!
Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurbe, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o alto índice de incêndios e queimadas provocados em Pará de Minas e em todo o estado. Bom, Tenente Roger, agora a gente vai falar então de punição. Afinal, tem punição aí para quem tem colocado esses incêndios, provocado, aliás, esses incêndios e queimadas aqui na cidade? Se tem, por que ela então não é tão efetiva? O que falta para ser mais efetiva? Explica para a gente. Na verdade, quando a gente vai para a área penal, né, a gente tem a legislação estadual e federal. Então ela tem tipificado como crime essa prática, tem penas já pré-definidas, que é de 1 a 4 anos de penas privativas de liberdade. Porém, qual que é a grande dificuldade? Essa prática, muitas vezes a gente não consegue pegar o autor em flagrante. Então, muitas vezes a gente não consegue enquadrar aquela situação e poder, de fato, fazer com que se cumpra a lei. Porém, a gente está tendo uma tratativa para trazer uma legislação municipal que não só trate dessa área criminal, mas também na esfera administrativa. Então, a gente entende que uma pessoa que é proprietária de terra, que seja ela urbana ou rural, ela tem uma obrigação de fazer a limpeza e tomar conta daquele espaço. Então o incêndio ele é causado muitas vezes porque o proprietário ali não fez a devida conservação daquele local. Agora, Tenente Roger, em relação aos bombeiros, a gente sabe que o efetivo hoje não dá conta disso e tudo mais. Há previsão aí da chegada de novos agentes aqui para a cidade, para a região? Como que está essa situação? Porque a tendência dos próximos anos é isso ir aumentando, porque infelizmente a conscientização das pessoas não é feita, as pessoas continuam fazendo isso. Então, como que fica também a questão do efetivo de vocês em relação a esse planejamento futuro? A gente tem um curso de formação de soldados, né, que está formando por essa semana. Então, a gente já está com tratativas com o comando, pedindo reforços em relação ao nosso efetivo, mas tudo depende de uma decisão que está em nível macro, porque são diversos municípios. Hoje o Corpo de Bombeiros está capilarizando muito, então a questão de efetivo ainda é um gargalo da corporação. Então, mas sempre que a gente pode, a gente tenta intermediar e buscar aumentar esse efetivo aqui para o nosso município. Agora, Tenente Roger, em relação a, você até disse isso no último bloco, aquelas pessoas que se voluntariam para fazer isso. Inclusive, a gente tem até uma brigada aqui em Pará de Minas, que está muito sumida aí, diga-se de passagem. Como que tem sido feito isso, né? Alguns voluntários, as pessoas chegam ali para poder ajudar, porque o voluntariado não é só para ir até ao fogo, é as pessoas também trazendo água, alimentos, porque ali às vezes não dá tempo de vocês voltarem para a base para se recompor, para voltar lá. Afinal, o fogo não vai esperar a ação de vocês, né? A gente sempre incentiva a criação de brigadas e lembrando que a brigada ela tem que ser credenciada no Corpo de Bombeiros, então ela tem que estar treinada, tem que ter os equipamentos necessários, porque como eu já falei, não é uma atividade é uma atividade que envolve muitos riscos, então precisa de um profissional ali que está habilitado para fazer aquela atividade. Então a gente incentiva e treina as pessoas para poderem estar apoiando. Atualmente a gente está até com um contato com a Prefeitura Municipal e pretende um projeto de treinar os guardas municipais para esse tipo de combate. Pode ser um reforço a mais para esse período, que vai ser de grande ajuda, e também formar novas brigadas aí para estar nos apoiando. Agora, Tenente, em relação àquelas pessoas que presenciam e veem uma pessoa ateando fogo ou então provocando um incêndio ou uma queimada, seja em alguma serra ou em alguma área urbana ou rural, como que essa pessoa deve proceder? Tem algum canal exclusivo aí de denúncias? Como que ela deve fazer também para poder se manter segura em relação a essa denúncia? Porque às vezes é uma pessoa conhecida, como que é? O canal mais efetivo, quando se trata de um incêndio florestal, principalmente criminoso, é o 190, com a Polícia Militar, para a gente poder fazer a atuação em flagrante daquele indivíduo. O Corpo de Bombeiros deve ser acionado simultaneamente, não só pela questão criminosa, mas para o combate. Né? Então a gente sabe que aquela situação ali pode agravar em danos, tanto propriedades, tanto para a saúde dos indivíduos, então a gente tem que ter o máximo de celeridade
para tratar desse assunto. Agora, aquela pessoa que for flagrada colocando fogo, ela pode ser presa, mas ela também, como diz, vai doer no bolso dela, né? Essa pessoa não só pode, como deve ser presa, porque essa prática é crime tipificada e então, caso alguém veja a situação, deve acionar as forças policiais para poderem tomar as medidas cabíveis. Bom, tenente, e em relação à nossa região, né? Nós falamos muito de Pará de Minas, agora, vocês não atendem só Pará de Minas, né? A companhia atende aí tanto a nossa cidade, Itaúna também, que tem um pelotão de vocês lá, e como que é a abordagem aqui no nosso município, aqui na nossa região? Vocês atendem outras cidades também, ou então vem gente para reforçar vocês quando acontece algum tipo de ocorrência? Como que funciona? É importante entender que em Pará de Minas nós temos o pelotão, que ele é responsável não só por Pará de Minas, mas outras 5 cidades, que são elas São José da Varginha, Maravilhas, Papagaios, Onça do Pitangui e Igaratinga. O pelotão de Itaúna ele é subordinado à Companhia de Pará de Minas. Então, é uma fração que tem um comandante próprio de pelotão, porém é subordinada ao comando da companhia daqui. Então, a gente tem essa atuação ampliada, a gente faz quando é necessário, uma interação entre os militares, questão de equipamentos, às vezes uma viatura que a gente precisa, ou eles precisam, a gente consegue fazer uma alternância. Então é dessa forma que a gente trabalha para nunca parar o atendimento à sociedade. Pois é, agora você imagina se um incêndio começa em Pará de Minas, o outro em Pequi, em São José da Varginha, tudo ao mesmo tempo, não tem efetivo que dê conta, né? E essa situação já aconteceu. Em diversas vezes a gente precisou de apoio não só das cidades como Itaúna, Nova Serrana, mas também do 10º Batalhão de Divinópolis, já veio recurso também de Belo Horizonte. Há um tempo atrás nós tivemos um incêndio de grande proporção em Pequi, a gente teve lá no Ponto Chique, foi uma operação que envolveu mais de 50 militares, a gente teve aeronave atuando lá, então esse tipo de ocorrência é uma ocorrência que pode se desdobrar num cenário muito maior do que a gente imagina. Ok, Tenente Roger, o nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho que essa pauta é de extrema importância aqui para o nosso município. Pará de Minas é uma cidade que, infelizmente, essa prática é muito comum. Então, há vários anos a gente tenta combater, tanto de forma preventiva quanto de forma reativa, para que a gente consiga diminuir esses incêndios florestais. A gente sabe que isso atrapalha bastante não só a saúde das pessoas, o convívio, mas a economia local. Então, é muito importante a gente trazer esse assunto para a imprensa, para a gente difundir essa ideia e cada vez mais ter eficiência nesse combate. Tá certo, então, Tenente Roger, obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Muito obrigado. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!